Boa tarde, pessoal. Então, bem-vindos a mais uma reunião científica. Agradeço a presença de todos. O tema dessa reunião hoje é candidemia, diagnóstico, manejo terapêutico, desafios em tempo real. A nossa palestrante é a doutora Adriana Cono, é médica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, infectologista do Serviço de Controle de Infecção do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, e chefe do ambulatório de micoses sistêmicas da Divisão de Moléstias Infecciosas do HCFM USP. Muito obrigada pela presença, doutora. Bom, gente, eu queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer a Bárbara, né, e ao Deli que me chamaram aqui, né, e vamos começar aí a falar desse tema, que é um tema com muitos desafios, apesar de ser candidemia ser uma coisa tão frequente no nosso dia a dia. Então, são os meus conflitos. Ups. Então, assim, o que eu estou pretendendo comentar um pouquinho com vocês hoje, né? Falar um pouquinho da epidemiologia da candidíase invasiva e da candidemia, tá bom? Levantar um pouquinho o problema que a gente tem hoje em dia, cada vez mais, com espécies resistentes de cândida. Inclusive, falar um pouquinho da Candida auris, né, que apareceu finalmente aqui em São Paulo esse ano, né? Falar como são os métodos diagnósticos que a gente tem, né, o que a gente tem para diagnosticar candidemia, eventualmente candidíase invasiva, e o tratamento atual, né, o mais modernamente, do que a gente deve fazer hoje para tratar uma candidemia. E dar uma palhinha de novas drogas, né, que a gente tem que chegando aqui no Brasil e que possivelmente vão chegar em algum momento. Bom, falando da epidemiologia, acho que a primeira coisa que é importante a gente lembrar é falar definir o que é candidemia e o que é candidíase invasiva. Na verdade, a candidemia é simples, né? Encontrar a espécie de Candida albicans ou espécies Cândidas não albicans. Hoje a gente sabe, né, que tudo que é Candida não albicans elas mudaram de nome, né? Elas foram reclassificadas, né, pela taxonomia. E o da candidíase invasiva, né? A candidíase invasiva é o encontro do acometimento dos tecidos profundos, né, por espécies de cândida, a partir de uma disseminação hematogênica. Então, toda candidíase invasiva, ela deve ter começado com uma candidemia, mas não necessariamente a gente vai isolar a cândida no sangue no momento que eu faço o diagnóstico da candidíase invasiva, e isso acaba trazendo alguns problemas, porque torna o diagnóstico, muitas vezes, um pouco mais difícil, tá bom? Os exemplos aqui que a gente tem de candidíase invasiva, a gente tem a candidíase intraabdominal, que para paciente oncológico é muito importante, peritoneal, óssea e até meningia, que são casos bem mais graves, muitas vezes. Só para a gente levar qual que é a importância da candidemia, né? Então, esses são dados americanos. A gente tem, nos Estados Unidos, mais de 20 mil infecções por cândida de corrente sanguínea nos Estados Unidos, e é a segunda causa de infecção de corrente sanguínea associada à assistência à saúde nos Estados Unidos, pelo menos, né? No mundo, a gente tem uma estimativa de que a gente tem mais de 600 mil casos de candidemia
anualmente, e quase 1 milhão, né, de infecções, 939 mil, quase 1 milhão de infecções invasivas, sem detecção da Cândida necessariamente no sangue neste momento ao ano. Então, é muita coisa. Quando a gente vai olhar, para quem gosta de falar de fungo, esse artigo é bem legal. E todo mundo que fala de Cândida agora resolve colocar essa figura, que é a incidência global de doenças fúngicas invasivas no mundo, né, a mortalidade. Aqui é chamar a atenção aqui para vocês, aqui nesse gráfico deste lado, o que, que a gente está vendo? Olha, por incidência, olha aqui, a terceira barrinha aqui é a da Cândida, candidemia e candidíase invasiva. Então, se vocês vão ver, são esses dados que eu falei, são mais de 600 mil casos de candidemia, quase 1 milhão de casos de candidíase invasiva. Só que, assim, não basta você ter muito caso, né? Quando a gente vai olhar aqui no gráfico do lado, a gente vê que a mortalidade geral, não a mortalidade atribuída, mas pelo menos a mortalidade geral em 30 dias, para esses casos de candidíase invasiva e candidemia também é muito alta. Você vê que, olha, são quase 1 milhão de óbitos ao ano quando a gente junta candidemia e candidíase invasiva. Então, muitas vidas são perdidas hoje ainda por conta de candidemia, pela doença invasiva. Bom, e aí, o que, que a gente pode olhar nessa tabelinha melhor, para olhar melhor o que, que a gente tem, né? Então, só para chamar aqui a atenção. Ó, quando a gente vai ver a infecção, a candidemia, quer dizer, a infecção da corrente sanguínea, a gente vai ver que a gente tem uma mortalidade atribuível de 165 mil. Né? Quando a gente vê a candidíase invasiva, quer dizer, eu tenho a infecção por cândida, mas eu não recuperei o agente na hemocultura, essa mortalidade atribuída aumenta muito, a 482 mil. Por que isso? Porque a candidíase invasiva ela é pouco diagnosticada, né? É aquilo que eu falei para vocês. Toda a candidíase invasiva, ela, em algum momento, foi uma candidemia. Se você não pegou aquele diagnóstico enquanto estava no sangue, quando se instala nos tecidos mais profundos, esse diagnóstico geralmente fica mais difícil. E aí a gente vai ter maior dificuldade de diagnosticar. Se eu não diagnostico, eu não trato. E a gente estima que a mortalidade, quando eu não trato, é 90%. E a taxa de pacientes que são tratados e não tratados, olha só, que ruim para candidíase invasiva, né? Quer dizer, a cada 5 pacientes diagnosticados, eu só tratei um, o que justifica que a gente perca tantas vidas por conta disso. Então, a gente tem que, esse é o nosso primeiro desafio, né? Nós precisamos diagnosticar mais, né? Para poder tratar, e aí a gente conseguir diminuir esses dados, né? Melhorar esses dados. Isso no mundo, né? Então, no mundo está assim. Como é que está no Brasil? Esse é um trabalho que avaliou, um trabalho multicêntrico, né, que foram de UTI, avaliou 2 períodos de candidemia. Né? Foram 11 centros brasileiros, 11 UTIs, em 2 períodos, de 2010 a 2012 e 2017 a 2018, para ver como é que é o cenário de candidemia no Brasil. O que a gente vê? Que o câncer, então, pacientes oncológicos e pacientes que não foram corretamente tratados, tem um risco mais alto mesmo de vir a falecer. Então, mortalidades mais altas, né, em 30 dias. A droga que foi mais utilizada para tratar a candidemia foi o fluconazol. E aí já vem um primeiro erro, né? Porque, a princípio, candidemia, a gente não deve começar a tratar com azólico, né? Em 40% dos casos. A equinocandina, que deve ser a droga de escolha, foi usada só em 28,7% dos casos. Não causa grande surpresa que, quando você usa equinocandina, pelo menos na análise univariada, você tem uma mortalidade mais baixa. Afinal de contas, é a droga de escolha, né? Então, vamos tratar da maneira correta. E quando a gente vai ver os agentes que foram isolados, ó, nesses períodos todos, a gente tem Candida albicans, ainda é muito importante no nosso meio, mas começam a surgir outras, ó, Tropicalis, a glabrata e a parapsilose, que também começaram a aparecer. E acho que talvez o dado que chama mais atenção, pelo menos para mim, é que nós não melhoramos coisa nenhuma quando a gente observa os 2 períodos, porque a mortalidade em ambos os períodos foi muito parecida, 58,8% no primeiro período até 2012, e no período até 2018, ó, a gente pouco melhorou. Quer dizer, a mortalidade piorou, né, na verdade. A mortalidade continua bastante alta. Então, nós temos muitas oportunidades de melhoria para quem trabalha em CCHI também, né? E de maneira geral, para melhorar. Bom, mas eu estou falando aqui da candidemia. Candidemia é a forma de candidíase invasiva mais fácil de fazer diagnóstico, porque, bem ou mal, você isola no sangue. E quando a gente vai falar de candidíase
das outras formas de candidíase invasiva que não tem que você não recupera o agente na corrente sanguínea. Bom, vou falar um pouquinho de candidíase intraabdominal. Por quê? Porque, para mim, que trabalho em hospital oncológico, essa é uma outra forma muito importante de acometimento, né? É bem difícil da gente fazer esse diagnóstico. A gente não se sabe exatamente nem qual que é a incidência global, quer dizer, no mundo, quanto que exatamente de candidíase invasiva eu teria. A gente não tem uma ideia muito boa, mas a gente tem algumas estimativas, né? Na Europa, por exemplo, eu tenho uma incidência cumulativa de 1,84 para 1.000 admissões na UTI, e olha a mortalidade. Isso na Europa, gente. Chega de 25% a 60%. Se a gente for olhar nossa mortalidade, tentar procurar alguma coisa no Brasil, a gente vai ver que a nossa mortalidade tem uma tendência de ser pior. Opa. Esse outro trabalho é uma experiência, na verdade, do nosso serviço, né, do ICESP, né, que realmente vem justamente candidíase intraabdominal em pacientes com câncer. Né? Que a gente viu aqui? A gente analisou, né, desde 2009, que foi quando começou, na verdade, o ICESP começou em 2008, mas, enfim, 2009, quando começa o ICESP, né, até 2021, foram 128 pacientes que tinham diagnóstico de candidíase intraabdominal. Essas foram as espécies mais importantes. Você vê que a albicans para a gente ainda é bastante importante, mas olha, muita glabrata, tropicalis e a parapsilosis aqui neste período ainda foi relativamente menos comum. E não causa nenhuma surpresa que, quando a gente vai na análise multivariada para a mortalidade, né, a gente vê que, olha, paciente que não é tratado o tempo suficiente tem maior risco de óbito. Quanto pior é o score de SOFA, maior o risco de óbito. E agora chama atenção também. Se você não tiver controle do foco, controle, então, do foco abdominal, também é um fator importante para óbito. Então, mais uma dificuldade aqui que nós temos no tratamento da candidíase invasiva, né? Quando eu tenho candidíase intraabdominal, por exemplo, eu preciso que o cirurgião colabore, precisa limpar, precisa abrir. E a gente sabe que uma barriga que é muitas vezes operada, né, muito manipulada, cada vez fica mais difícil, mas é importante para que a gente possa realmente aumentar a sobrevida do nosso paciente. Bom, e só para mostrar que realmente a gente não faz muitas coisas certas no Brasil, o que a gente pode melhorar? Esse aqui é um trabalho que ele foi ver, é um trabalho do HC, né, que foi ver como é que é a adesão dos médicos nas UTIs do HC às recomendações do Consenso Brasileiro de Candidemia, do último consenso. Deve sair um novo esse ano. E a gente vai ver, olha só, que a principal coisa, talvez, né, que é o tratamento inicial com equinocandina, só em 60% dos casos. Eu estou falando aqui de um hospital que é um hospital acadêmico, né? Então, em que, se a princípio você vai realmente buscar as melhores práticas, como em qualquer lugar, né? Mas que mesmo assim, mesmo que sabendo que é importante, muitas vezes isso não é feito. Então, a gente usa pouca equinocandina no Brasil, esse dado não se repete em outros lugares também, e a gente precisa melhorar isso. Quando a gente vai ver... Ops, vou voltar aqui. Não, acho que é isso aqui. Quando a gente pensa que tudo já está complicado por si só, vem a pandemia de Covid, né? Então, a Covid-19 bagunçou a vida de todo mundo, aumentou durante a pandemia, a gente viu que várias infecções fúngicas, elas aumentaram a sua incidência, né? Todo mundo lembra da mucormicose, do fungo negro, que, by the way, nem é um fungo negro, mas tudo bem. Mas a gente viu que isso também ocorre para outras infecções fúngicas, também para infecções por cândida. Né? Então, o que a gente viu? Houve um aumento de incidência geral de candidíase invasiva e candidemia durante a pandemia de Covid e em pacientes, isso de modo geral, e quando você vai analisar pacientes com Covid e sem Covid, a gente viu que essa incidência era maior mesmo nos pacientes com Covid, mostrando que realmente o SARS-CoV-2 e os cuidados associados realmente com essa infecção, ou a falta de cuidados associados com essa infecção, muitas vezes levou a um aumento dessa incidência da candidemia e da candidíase invasiva. Isso também foi verdade no nosso meio, né? Então, aqui no Brasil, a gente também viu isso, né? Nesse gráfico, vocês podem ver que assim, você tem uma linha basal de uma incidência basal aqui por cândida. Nos anos pandêmicos, ó, lembra que começa a realmente
fevereiro, março, né, que são os primeiros de 2020, que começa a pandemia de Covid para valer no Brasil, você vê que a gente teve um aumento da incidência de candidemia. É um dado unicêntrico, mas mostrando que o Brasil está espelhando, pelo menos nisso, o que aconteceu no mundo inteiro. E depois que acabou, já deu uma melhorada, né? Ops, o próximo. Bom, só para mostrar aqui. Bom, então eu estou falando só para vocês o quê? A gente ainda tem muita candidemia, muita candidíase invasiva ocorrendo, né? Então, um problema que nós temos mesmo. Nós temos não só espécies de candidáticos, mas outras cândidas sendo isoladas, e aí a gente começa a ver que a resistência também começa a surgir mais, né? A coisa de 10 ou 15 anos atrás, a gente podia dizer que o Brasil tinha, de maneira geral, pouca resistência a fluconazol. Isso já não é mais verdade hoje em dia. A gente já vê que a gente já aumentou bastante. Vamos lá. Opa! O que a gente está vendo, né? O estudo Centre, ele mostra, né, de 97 a 20 anos, na verdade, de candidemia, a gente vê que houve uma queda da proporção de candida albicans nos isolados. Ela correspondia a mais da metade dos casos, agora já está correspondendo a menos da metade dos casos. E houve uma emergência importante de espécies não Candida albicans, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o que a gente tem, 30% das candidemias hoje elas são causadas por Candida glabrata. A gente sabe que a Candida glabrata tem uma sensibilidade diminuída, muitas vezes, ao fluconazol, né? Então, mostrando a importância da gente saber qual que é a nossa epidemiologia local. E nos Estados Unidos ainda já tem 15% de parapsiloses, que também começa a assumir uma importância maior. A Cândida parapsilose está muito associada realmente à mão de profissional, transmissão por pessoal de saúde, né? E no Brasil, nós tivemos já casos de surtos de Cândida parapsilose resistentes a fluconazol, então mostrando que isso é um problema que a gente também tem aqui enfrentando bastante, coisa que a gente não via há uma década ou duas atrás, né? Enquanto já se falava aqui na Europa, nos Estados Unidos, você tinha muita resistência a fluco, no Brasil a gente ainda não tinha. A gente está chegando, estamos ficando igualzinho os países desenvolvidos, só que não. Bom, e aí chegamos finalmente a Candida auris, né? Que aparece, né, nos primeiros anos aqui, a primeira descrição foi em 2009 no Japão, né, da orelha de um paciente, né, e rapidamente, gente, ela foi sendo identificada em outros países. Então, 2009 é a primeira descrição. Em 2013 já tinha relatos na Índia, Coreia do Sul, África do Sul e Venezuela, são esses 4 primeiros casos. Por que isso é interessante? Porque esse surgimento foi mais ou menos ao mesmo tempo, né? E como são 4 clados diferentes, isso mostra que elas têm origens diferentes. Então, não é a mesma Candida auris que saiu pulando de um país para o outro. Ela surge simultaneamente em vários locais, o que é uma coisa bem curiosa, né? Em 2022, a gente já tem mais o clado 5, que aparece no Irã. Em 2024, o clado 6 já em Bangladesh, né? Bom, e no Brasil? Então, o Brasil até que demorou, né? Ou a gente não procurou, mas fato é que o primeiro caso do Brasil foi em Salvador, em 2020, foram 15 casos, né? Em 2021, teve mais um caso, e o caso maior até o momento no Brasil foi em 2022, no Recife, 47 casos. Lembrar que para Brasil, o que a gente considera caso? Qualquer isolamento de Candida auris, né? Não necessariamente infecção. Então, não necessariamente no Recife você teve 47 pacientes doentes, mas você teve isolamento a partir de cultura, né, de pacientes colonizados. Em 2025, nós tivemos agora o primeiro surto aqui em São Paulo, né, aqui que a princípio ainda está sendo monitorizado, né, e a gente sabe que uma vez que já chegou, pode estar em outro lugar também, né? Mas por que importa saber de Candida auris, né? Porque a gente fala, demorou 11 anos para chegar no Brasil, por que é importante a gente saber dela? Porque essa querida aqui, né, ela pode apresentar multiresistência a vários antifúngicos, fluconazol, mas também equinocandinas, né, eventualmente até anfotericina, raro, mas pode ter. Ela é resistente não só aos antifúngicos que a gente usa para tratar o paciente, mas ela também pode ser resistente aos desinfetantes habituais. Então, uma vez a limpeza e o cuidado, né,
com o ambiente do paciente, né, no hospitalar, é importante e tem que ser diferenciada. Existe uma dificuldade na identificação e na identificação correta dessa cândida. Ela é parecida com outra cândida e, às vezes, você passa, se você não tiver, por exemplo, o auxílio do Maltitov, que é o que mais se usa para fazer identificação, ela pode não ser identificada. Se você não identifica, você não vai tomar as medidas necessárias para controlar. E ela é capaz de manter uma colonização muito prolongada, tanto das pessoas, pacientes, como também do seu ambiente, né? Então, ela é um problema. Então, uma vez que ela entra, talvez seja muito difícil da gente conseguir se livrar dela. Aqui só para mostrar, gente, até 2019, junho de 2019, esse era o mapa de países que têm Candida albicans, desculpa, albicans não, todos temos. Países que têm Candida auris, né? Para você só ver, olha, o que muda aqui nesse novo mapinha, o que a gente vê, ó, mais países coloridos, mostrando onde que a gente começa a ter relato de Candida auris aparecendo. Então, você vê que ela vai aparecendo cada vez mais. Só que eu acho sempre interessante, né, lembrar como foi que esse agente começou a causar doença, aparecer nos pacientes. Talvez a Candida auris seja o primeiro dos agentes que a gente pode considerar patógenos que eles emergem por conta do aquecimento global. Por quê? Né? O que o aquecimento global tem a ver com isso? Então, a gente lembra, a Candida auris, ela, na verdade, ela é um saprófita de planta. Né? Então, onde é que ela fica? Normalmente no que a gente chama de wetlands, que são brejos, pântanos, locais que você tem uma umidade muito alta. Ela fica lá feliz e contente numa temperatura ambiente. A temperatura começa a subir, né? O mundo está mais quente. O que acontece? Essa temperatura mais quente permite que algumas cepas da Candida auris elas sejam selecionadas para viver em temperatura mais quente. Tem uma termotolerância maior. Vamos lembrar que quem é mais quente também? Mamífero é mais quente. A ave é mais quente. Então, ela começa a ganhar a capacidade de viver, por exemplo, colonizar, por exemplo, aves. Essas aves migratórias, que normalmente, né, ela não teria essa capacidade, mas ela acabou sendo selecionada no ambiente para viver em temperaturas mais altas, consegue, portanto, colonizar e viver, por exemplo, em aves migratórias que têm uma temperatura mais alta. Essas aves, elas são migratórias, o que elas fazem? Saem de um lado para o outro, né, e vão espalhando doença. Elas chegam, por exemplo, em regiões rurais. Lá, essas aves elas podem entrar em contato com aves de uso comercial, aves de importância comercial, os galináceos, patos, enfim, que são utilizadas, que são usadas que tem valor comercial em fazendas. A partir daí, ela pode o ser humano pode se colonizar e o ser humano, quando fica doente, vai para o hospital no ambiente urbano. E aí ele traz essa Candida auris para esse ambiente urbano, para esse ambiente hospitalar. Uma cepa que já está mais capacitada a viver na temperatura do mamífero, nós. E aí ela começa a causar doença, a colonizar e causar infecção e, eventualmente, doença, uma espécie que não responde tão bem aos antifúngicos que a gente tem disponíveis, pode ser resistente, e que para limpar é um problema. Bom, então, falando de tudo isso, a gente precisa saber diagnosticar. Como eu falei desde o começo, precisamos diagnosticar para tratar. Então, vou falar de alguns novos, mas principalmente dos antigos métodos diagnósticos. Então, bom, gente, quando a gente for falar de diagnóstico de Cândida, o que a gente tem? A gente pode falar dos diagnósticos baseados em cultura, dos diagnósticos baseados nos biomarcadores e, eventualmente, dos métodos moleculares. Então, baseado em cultura. Então, o que é o padrão? O padrão para falar de candidemia ou mesmo de candidíase invasiva é isolar em cultura. A hemocultura é o padrão para fazer diagnóstico de candidemia, padrão ouro. Problema, a sensibilidade aí é de 40% a 60%. E olha que tá bom, hein? A hemocultura é o convencional, é o que a gente usa mais, né? Ela tem baixa sensibilidade, ó, 60%, porém ela é muito específica e qualquer laboratório vai conseguir, teoricamente, fazer uma cultura para uma hemocultura. O que é importante para aumentar o máximo a minha sensibilidade? Que a coleta seja de 2 a 3 pares de hemocultura. Então, eu preciso de 40 a 60 ml de sangue, porque isso aumenta a minha sensibilidade. Não adianta colher 4 pares de sangue. Esse aumento adicional é muito pequeno. Então, 2 a 3 pares de hemocultura. Por que isso é legal? Porque, assim, quando você coloca
no método automatizado, né? Ele vai lá e apita quando começa a crescer alguma coisa, você pode fazer a microscopia direta do balão, já tem uma indicativo do que está crescendo. Isso é muito legal. Outra coisa que é importante é que, assim, esses aqui são os balões convencionais de hemocultura, né, que servem também para bactéria. Eu posso, eventualmente, usar balões específicos para fungos, como Michael F. ou Mycosis. Inclusive, né, no último guideline global de candidemia, né, o guideline coloca que a gente deve, sempre que possível, usar um balão específico para fungo, mas no nosso meio a gente não vê talvez tanta diferença assim, precisa de mais dados para avaliar. E aí, a gente vai ter que identificar. Aí, por exemplo, entra o mal de Toff. Ah, o mal de Toff, mas é mal de Toff e hemocultura diferente? Na verdade, assim, por que a proteômica trouxe para a gente? Rapidez. Só que o mal de Toff continua precisando que cresça em alguma coisa. Continua precisando da cultura. Então, tem que crescer. Não, então, cresceu no balão de hemocultura, apita lá, você pode pegar aquilo e mandar no mal de Toff, que o mal de Toff vai fazer identificação de espécie. E acho que todo mundo está acostumado de ver que, de vez em quando, saem mais espécies que eu nunca ouvi falar, né? Então, nomes de bactérias, assim, gente, quem é essa, né? Nunca tinha visto. Mas isso é culpa do mal de Toff, né? Dificuldade do mal de Toff. Ele é bem legal, mas para implantar ele é muito caro, né? Então, o aparelho é caro. Então, a partir do momento que você implantou, as coisas ficam mais fáceis, mas infelizmente não são todos os laboratórios do Brasil que vão ter acesso a essa tecnologia. Isso aqui, a princípio, é o mais fácil. Biomarcador, gente. Vocês já ouviram falar dos biomarcadores da beta-glucana, por exemplo? Todo mundo ouviu falar, né? A gente sempre ouve falar da beta-glucana. Muito bem. A beta-glucana é um componente da parede do fungo, né, que está muito presente, né, na espécie de Cândida, mas também, eventualmente, em outros fungos. Então, por isso que, eventualmente, ela pode dar um falso positivo, porque ela pode positivar para outras micoses, eventualmente. E algumas situações que não estão relacionadas com infecção fúngica. Então, por exemplo, o uso de antimicrobiano anterior, eventualmente, né? É, no caso de infecção intraabdominal, gás, eventualmente muito uso de gás, ela aumenta. Então, tem probleminhas, né, ainda. Então, por isso que os biomarcadores têm que ser usados sempre em conjuntos com o dado clínico. Então, ele sozinho é muito difícil. Outra dificuldade é que é caro, né? É uma técnica muito cara, então dificulta também a gente implantar. Outros biomarcadores importantes também que podem ser usados ou menos cotados aí fazer a pesquisa do antígeno manana e do anticorpo antimanana. Essa manana aqui também é um componente da parede de fungo, bastante presente nas espécies de cândida, que também pode ser usada, menos difundida do que a beta-glucana, mas também é uma outra, tem os mesmos problemas, né? Mas é uma outra técnica que pode ser usada. Quanto mais técnica você for somando, melhor o teu diagnóstico, tua sensibilidade e tua especificidade. Por último, a gente tem os métodos moleculares, né, que são as técnicas baseadas em PCR. Hoje a gente tem alguns kits comerciais multiplex para detecção de cândidas. Dificuldade, né? Sim, também é mais caro, né? Eventualmente a sensibilidade não é tudo isso que a gente gostaria, também tem que ser usada em conjunto com os dados clínicos. E o grande, que há uns anos atrás apareceu e a gente achou que ia ser uma baita revolução, né? Que é o T2RM, né? Qual que é a dificuldade? É uma técnica de PCR que usa ressonância magnética. Não me pergunte exatamente como isso ocorre, mas assim, é um aparelho meio grande, parece uma caixinha, que faz esse trabalho. Super rápido. Então, a partir do momento, em 2 horas, você vai ter o resultado. Problema, muito caro, como vocês podem imaginar, então a maioria dos serviços não vai ter disponível. E outra, ele só detecta 5 espécies, então muita coisa pode passar. Não detecta auris, por exemplo. Bom, aqui, só que talvez isso é bem legal, gente, que é esse ano, em maio, está novinho, a gente tem o guideline global para diagnóstico e manejo de candidíase. Então, ele vai falar de candidemia, candidíase invasiva, outras formas de candidíase, né? Que é do grupo europeu. E aí, o que a gente vai ver? Tudo que está verde aqui é aquilo que eles recomendam. Então, aqui, para diagnóstico, o que eles recomendam? Que você deve combinar métodos diagnósticos com parâmetros clínicos. Então, isso é altamente recomendado, que é verde, altamente recomendado. E aí ele coloca diagnóstico convencional desse lado e os biomarcadores de métodos moleculares. Ó, vocês podem ver aqui
Os biomarcadores e métodos moleculares, está em amarelo, quer dizer que a recomendação é moderada. Por quê? Por conta daquilo que eu comentei para vocês. Já o diagnóstico convencional, as velhas coisas de sempre, vamos fazer cultura, né, gente? Cultura, mal de TOF para identificar, estão aqui em verde, mostrando que realmente é aquilo que a gente precisa fazer. Então, no resumo, o que a gente vê dessa história toda é que, a hemocultura ainda é um método fundamental. Então, a gente tem espaço para melhorar a nossa positividade de hemocultura, né? Primeiro, a volumetria é muito importante, então a gente tem que garantir 40 a 60 ml de sangue e sempre que eu tiver dúvida. Então, a gente tem que lembrar disso daí. E quem tiver mal de TOF ajuda. Então, agora falando um pouquinho do tratamento, né? O que a gente tem? O que é que está que está recomendado? Bom, quando eu falo de tratamento, primeiro eu preciso saber a que tipo de tratamento eu me refiro. Tratamento pode ser, depende, o paciente ele pode ter risco, se o paciente é de risco para fazer uma infecção invasiva por cândida ou uma candidemia, eu posso avaliar se esse risco é grande o bastante e sugerir um tratamento profilático, por exemplo, né? Que é uma coisa que eu faço, por exemplo, em pacientes que são hematológicos, que são neutropênicos, né? Tem leucemia, que são candidatos a transplante de medula óssea, eles têm alto risco de fazer infecção fúngica, infecção por cândida, eu posso sugerir uma profilaxia. Eu posso ter uma situação em que o paciente tem risco, portanto, ele pode apresentar, e ele tem um biomarcador, por exemplo, a beta-D-glucana, que eu falei para vocês, né, que sozinha a gente nunca faz nada, mas se eu tiver um paciente de risco com biomarcador, eu posso discutir o tratamento preemptivo, quer dizer, eu não tenho clínica associada, mas eu sei que o paciente deu uma beta-D-glucana, está de risco de fazer candidíase, antes que ele faça, eu posso tentar tratá-lo. Eu tenho tratamento quando eu tenho clínica. E, geralmente, clínica, quando eu estou falando de candidemia, é febre, né? Paciente com febre. Então, ele tem risco de fazer uma candidemia, por exemplo, um paciente que fez cirurgia abdominal, que está em uso de antibiótico de amplo espectro, que continua com febre mesmo assim, e ele continua com febre. Então, eu acho que o próximo agente que eu preciso cobrir é a cândida, então, um tratamento empírico. Eu posso ou não ter um biomarcador, né, positivo, porque nem sempre o biomarcador está disponível. E, por último, eu tenho tratamento comprovado, que esse é fácil, né? Porque assim, eu encontrei o agente. Né? Esse é o objetivo de todo infectologista. Demonstrar o agente e saber o que eu estou tratando especificamente, que é quando eu tenho a hemocultura positiva. Então, dependendo do que eu estou falando, recomenda-se alguma coisa diferente. Então, quando eu vou falar de profilaxia, o que eu tenho? O consenso desse ano, ele traz uma novidade interessante. Ele considera como uma recomendação moderada, no esquema de cores dele amarelinho, fazer profilaxia para paciente que fez cirurgia abdominal recente e que tem perfuração ou deiscência de anastomose. Então, ele considera que é possível que a gente, nessa situação, você vá usar o fluconazol, 12 miligramas por quilo de ataque, depois 6 miligramas por quilo dia, para fazer uma profilaxia desse tipo de paciente. Isso é uma discussão que foi incorporada agora recentemente no consenso global. A gente pode discutir se isso está certo ou se está errado, mas foi incorporado. Pacientes hematológicos, gente, como eu falei, os neutropênicos que que fizeram quimioterapia de indução ou remissão de leucemias agudas e que são candidatos a transplante, esses daí têm uma alta recomendação para fazer profilaxia com azólicos. Que azólico? Depende de qual risco, de uma série de condições prévias. Cada serviço define muitas vezes qual que vai ser o azólico que vai usar. Alguns serviços vão usar fluconazol, outros serviços vão querer um azólico que possa ter ação contra fungo filamentoso. Sair da cândida, estou falando de outros fungos. Né? Não vou entrar maiores detalhes nisso. Tratamento empírico, olha só. Quando que o consenso manda a gente tratar um paciente que lembra que eu falei, que tem fator de risco, que tem a clínica, né? Está com febre, geralmente. Ele recomenda quando eu tenho fator de risco e o paciente está em choque séptico ou está evoluindo nitidamente com piora clínica, desde que ele tenha fator de risco para candidemia. E ele considera isso uma recomendação moderada. Né? Ele não dá uma forte recomendação, mas ele é uma recomendação moderada. Na prática,
né, os clínicos, eu também, né, a gente muitas vezes vai avaliar isso daí, né, e vai tratar, porque o paciente grave, veja, e eu sei que sepse precisa ser tratada rápido, senão o paciente vai a óbito, eu tenho que tratar logo, então eu vou tratar. Para o tratamento preemptivo, ou seja, eu não tenho quadro clínico, mas eu tenho risco e um biomarcador, não tem dado o suficiente. Então, ele não recomenda, mas ele considera uma coisa interessante, que a beta-glucana, ela pode ser usada para quê? Talvez ela não possa ser usada para eu entrar com o tratamento, mas ela pode ser usada para suspender o tratamento. Então, o paciente tem risco, eu entrei, estou na dúvida, mas eu colhi a beta-glucana, veio negativa, talvez eu possa tirar. Isso é uma recomendação moderada também. E, por último, o tratamento comprovado, que eu não tenho dúvida, preciso tratar mesmo. Encontrei a cândida no sangue. O que eu vou fazer? Aqui, esse é o fluxograma do guideline global, né? E o que tem aqui que é interessante a gente colocar? Tudo que está verde é aquilo que eles falam, vamos fazer, né? Então, vamos lá. Então, se eu tiver uma candidemia, aqui não necessariamente com envolvimento de outros órgãos, qual que é a droga de primeira linha? As equinocandinas. Então, eu tenho qualquer uma. Anidolafungina, caspofungina, micafungina. E o guideline já incorporou a rezafungina, que é uma equinocandina de segunda geração. E o que mais ele manda fazer? Remover o catéter. Remover o catéter. Temos que tirar o catéter. Por quê? Catéter coloniza. E se você faz biofilme, então se você não tirar o catéter, mas o paciente está instável. Não, tudo bem. Assim que for possível, né? Mas a gente tem que remover o catéter. Bom, e o resto, né? O que está aqui em amarelinho, recomendação moderada. Não posso usar nenhuma dessas por qualquer motivo? Aí ele coloca, então, tá bom, então faça fluco, ou faça voriconazol, ou anfotericina B lipossomal, né? Aquilo que está aqui nesse finalzinho aqui do quadro, não é para fazer. Não é para fazer anfodeoxicolato, porque o rim agradece, e nem para fazer itraconazol. Isavuconazol pode ser considerado, né? Tem pouco dado ainda para a gente falar, e a outras formulações de lipídicas de anfotericina, que é o complexo lipídico, pode ser considerada. Mas, resumo, gente, equinogadina e vamos tirar esse cateter. E aqui tem mais algumas outras. O consenso vale a pena ler para quem gosta, né? Ele é bem extenso e o material suplementar mais extenso ainda, mas algumas recomendações gerais importantes que ele coloca, né? Então, que a gente esquece, ó. Quando é que eu vou parar de dar o antifúngico? Eu tenho que, quando eu tiver 14 dias da primeira hemocultura negativa. Mas como é que eu vou saber qual é a primeira hemocultura negativa se eu não colhi uma hemocultura depois? Então, ele pede para que você colete. Ups. Opa, ele está indo para frente. Me animei aqui, gente. Sorry. Aqui. Então, é importante, primeiro, que eu colhe hemocultura. Iniciei o tratamento, preciso colher. Ele coloca, pelo menos pelo guideline, 3 dias seguidos, né? E quando tiver essas 3 hemoculturas negativas, beleza, eu conto a primeira que foi negativa. Na prática, se alguém colher uma hemocultura depois do início do tratamento, às vezes já é muito, né? Mas é o que a gente deve fazer. Se você continuar colhendo no 5º dia, né? A terceira, a última que você colheu aqui, está positiva, reinvestiga tudo, porque não é para estar. Então, você deve ter um foco profundo, procura de novo. Então, repita o eco, considere fazer eco, se você ainda não fez, ultrassom de abdômen, enfim, vá atrás, porque tem alguma. Reveja se não tem mais catéter, porque você deve ter algum sítio aí que não está sendo visto. Se você tem emergência de não está funcionando o teu tratamento, você está com hemocultura positiva, apesar de que você já reinvestigou catéter, não é sítio profundo, o que eu posso tentar como tratamento de resgate? Não deu certo. Aí você fala para que tudo aquilo que você não fez antes. Se você já usou equinocandina como droga inicial, você vai usar as que sobraram. Aí a recomendação, neste caso, para resgate, é a anfolipossomal de 3 a 5 miligramas, tá bom, por quilo, é a recomendação forte. Você pode tentar outras coisas. Então, aqui no Candina não deu. Você pode tentar usar o voriconazol, né, nas doses habituais, uma recomendação moderada. Fluconazol, você vê que é uma recomendação, ou isavuconazol, a recomendação é marginal. O isavuconazol, porque nós temos poucos dados ainda, e o fluconazol, porque, na verdade, nós já temos a emergência de cândidas resistentes, né, principalmente ao fluconazol. Então, por isso é um cuidado. E o itraconazol não é para usar. Agora sim. Ufa, então, tratamento habitual, equinocandina, vamos para as novas drogas aqui. O que a gente tem? Bom,
Gente, para tratar a cândida, existem 3 classes principais de drogas. Podemos usar os poliênicos, que são a anfotericina com todas as suas formulações, né, o lipossomal e complexo lipídico. Os azólicos, que são os triazólicos, e temos um tetrazólico aí para sair em algum momento, né? E os inibidores da síntese de glucana, que são as equinocandinas. Né? Basicamente é isso. Correndo por fora, eventualmente, a gente tem, por exemplo, a flucitosina, que é um antimetabólito, cujo uso é bem particular em algumas situações bem específicas para tratar uma candidíase invasiva. Normalmente a gente não vai usar. Aí quando você vê assim, algumas novas drogas que têm ação em cândida, né, que a gente poderia estar usando. Então você vê assim, olha, tem um monte, né, 5 novas drogas. Bom, a gente fala assim, que legal, não, mais ou menos. O que que a gente tem objetivamente? Rezafungina. A rezafungina é a droga que chegou, já está disponível no Brasil, né? Tem aprovação do FDA, da Agência Europeia e da Anvisa. E é o primeiro membro de uma segunda geração de equinocandina. Qual que é a diferença da rezafungina para as 3 primeiras, né? Eles desenharam essa molécula, né? Fizeram uma modificação na anídula fungina, né? A rezafungina é uma modificação da anídula, fizeram uma modificação na anídula fungina, e com isso você modificou essas características de PK/PD da droga, permitindo que você tenha uma área sobre a curva muito alta por muito tempo, e você vai ter uma meia-vida muito aumentada. Então, na prática, né, 130 horas, né, 5 vezes a mais que das outras equinocandinas. Então, na prática, isso faz com que você possa usar uma posologia de uma vez por semana intravenosa. Então, por conta dessas alterações que foram feitas, ela tem uma mínima interação com o citocromo P450, interage menos com, tem menos eventos, menor passagem pelo fígado, então menor hepatotoxicidade. Lembrar que a anídula das equinocandinas de primeira geração é que tem menos hepatotoxicidade também, né? Os MICs são bem comparáveis a das outras equinocandinas, né? E os mecanismos de resistência são também semelhantes. Tem uma mutação aí do gene FKS, né, do hotspot desse gene, e pode eventualmente ter resistência à rezafungina. Então, se você tiver resistência a uma equinocandina, possivelmente você vai ter resistência às demais. Ela já tem aprovação para candidíase invasiva, já está como primeira linha de tratamento pelo guideline global, né? Dose, coisas gerais. Você vai fazer uma dose de 400 miligramas na primeira semana e depois, uma semana depois, uma dose complementar de 200 miligramas. Foi comparado, esse estudo STRIVE foi só basicamente para definir qual que era a melhor dose, né? Ele concluiu que tinha essa dose de 400 e 200, mas o RESTORE é um estudo que efetivamente comparou a reza com o caspo. Alguém pode perguntar por que caspo, né? Porque caspo é o primeiro comparador, é a primeira equinocandina, então é o comparador de todas as outras, né? E você vai ver que ele teve, a maioria dos pacientes tinham candidíase invasiva ou candidemia, e ele realmente foi não inferior, né, que era aquilo que o estudo se propunha. Uma das coisas que eles sempre falam, né, desse estudo, que aí aparentemente é interessante, é que as hemoculturas negativam mais rápido com a rezafungina do que com a caspofungina, tanto em 24 como em 48 horas, isso com significância estatística. Isso é bom? É bom. Qual que é o efeito disso na prática? Não sei, mas eu acho que é mais legal você matar rápido uma cândida do que não matar, mas isso muda a mortalidade, isso a gente não sabe ainda. Tem alguns outros estudos que foram feitos da rezafungina, com outras, no caso, por exemplo, para fazer profilaxia de infecção fúngica em paciente hematológico. Tem estudo avaliando já em criança, né? E um estudo também avaliando o uso da rezafungina para tratar pneumocistose associada ao cotrimoxazol, né? Que pneumocistose é outra doença que ninguém mais estudou depois dos últimos anos, mas que não se aplicam muito à questão da cândida. E tem mais estudo que eles estão querendo liberar agora, que é um estudo chinês, né? Uma corte chinesa, mostrando que funciona. Funcionar, acho que funciona. Bom, e aí o que a gente tem mais, né? Temos o Ibrexafungerp. O Ibrexafungerp é bem legal porque é uma nova classe de inibidores orais da síntese da beta-deglucana, né? As equinocandinas, elas inibem a síntese da beta-deglucana, o Ibrexafungerp também, porém, ele age num local ligeiramente diferente, um sítio de ligação ligeiramente diferente. O que acontece com isso? Isso faz com que a resistência cruzada seja incomum e, além de tudo, o Ibrexa é VO. Então, super legal. O espectro de ação é semelhante, inclusive, ao das equinocandinas, né? Então, Candida e Aspergillus principalmente. A formulação oral tem uma ligação proteica aí bem alta, né? Uma biodisponibilidade bem ok. Por enquanto, o FDA aprovou para o tratamento de vulvovaginite por Candida
por Cândida, de qualquer maneira, e tem alguns estudos já, tem um estudo FURI, né, que avalia a segurança e eficácia do Ibrex em pacientes que têm infecção fúngica invasiva, né, porém são refratários ou intolerantes ao tratamento padrão. Esse estudo, engraçado, ele já está terminado, ainda não foi publicado, mas alguns pedaços deles foram discutidos em alguns congressos e ele também, a princípio, não teve não inferioridade, né, a maioria metade dos casos eram de candidíase, né? E parece que não teve não prioridade para essa situação. E tem um estudo Mário, que é um estudo que está avaliando a segurança e a eficácia do Ibrexa comparado com o fluco para fazer step down com a equinocandina, né? Que parece bem interessante, né? Eu trato EV e depois eu passo para uma coisa VO que tem um mecanismo de ação semelhante. Então, parece bem interessante. Essa droga eu faço questão de colocar porque eu achei tão interessante, gente, que é a anfotericina bem cocleada. Não seria tão bom se a gente tivesse uma anfotericina por via oral que não tem efeito colateral, que funciona, que vai matar tudo que eu quiser de fungo? Parece bem legal, né? Pois é. O que é isso? É uma nova formulação de uma anfo oral. O que acontece? Você tem uma tecnologia interessante nisso. Você pega um nanocristal, está aqui a imagem do nanocristal. Está vendo aqui que tem ele é uma bicamada lipídica, né? Você pega essa bicamada lipídica, estica ela e coloca lá no meio dessa bicamada lipídica moléculas de anfotericina B. Aí e joga também umas moléculas de cálcio, tá? E aí você enrola essa bicamada lipídica sobre si mesma como se fosse um rocambole. O que acontece? Esse fica um nanocristal lipídico com anfotericina no meio. O que acontece? Essa formulação permite com que, quando você ingira isso por via oral, a anfotericina não seja degradada no estômago, né? Ela vai ser absorvida, aí vai chegar na circulação. Os macrófagos que adoram comer lipídio vão lá e comer esses nanocristais lipídicos. Dentro do macrófago, eu vou ter uma diferença de cálcio, né? Porque lembra que eu falei que tem uns cálcios misturados aqui. Isso faz com que esse rocambole se abra, libera a anfotericina dentro do macrófago e olha só que beleza, já vai agir ali mesmo. Além disso, esses nanocristais eles podem ser, inclusive, incorporados, porque é uma bicamada lipídica, né, na membrana celular da própria célula fúngica. Então, você imagina, nossa, deve funcionar maravilhosamente bem, né? Bom, mais ou menos, vamos ver. Por enquanto, a anfo-bem-cocleada, para a Cândida, ela mostrou nesse estudo aberto uma eficácia interessante. Na verdade, são pacientes com candidíase mucocutânea crônica que são resistentes a azólicos. Paciente que tem candidíase mucocutânea crônica não é bem uma candidíase invasiva, mas é uma doença grave, né? E resistente a azólicos, você vê que funcionou, só que só foram 4 pacientes. Tem um outro estudo também multicêntrico, né? Que avaliou, comparando com fluconazol para tratar candidíase esofágica, teve uma eficácia um pouquinho pior, não teve nenhum evento adverso, e tem alguns outros estudos aqui tentando usar a anfobenconclera para tratar criptococose, mas também não é o caso aqui hoje. Fosmanogepix, manogepix, essa é outra droga que eu acho que é interessante para aparecer. Então, vamos lá. Também é uma droga nova, é uma nova classe de antifúngicos, né? O fosmanogepix é uma prodroga, ele vai ser transformado em manogepix, e o que ele faz? Também vai lá na parede celular, só que não é a beta-deglucana como os equinocandinas, ele vai inibir a síntese desse glicosil fosfatidil inositol, que é uma manoproteína da parede, uma outra manoproteína da parede da célula fúngica, tem ação potente para cândida, também, inclusive algumas que são resistentes a fluco, né? Inclusive a auris, né? Só que não age nem na Cruzen nem na Kéfir. Tem ação também in vitro para alguns outros fungos, então é uma droga que parece bem interessante e tem alguns trials sendo feitos de fosmanogepix aí, inclusive para candidemia. Então, uma possível indicação do fosmanogepix vai ser justamente tratamento de candidemia e de candidíase invasiva. Então, é uma opção aí nova para vir. O tesaconazol vou só citar para vocês, porque é um azólico tetrazólico, é o primeiro tetrazólico. De interessante é que ele tem uma ação em biofilme. Ele age na enzima lanosterol 14-alfa-demetilase, né, como todos os outros azólicos, mas ele tem uma afinidade muito maior, então ele acaba tendo menos afinidade pelas enzimas humanas, portanto, maior segurança. Tem uma meia-vida extremamente longa, que permite o uso uma vez por semana, mas a princípio o tratamento vai ser só para vulvovaginite e onicomicose, não tem planos ainda de ser usado como droga para tratamento de formas invasivas nem candidemia.
O Opel, só para vocês saberem, é um azólico aerosol, via aerosol. Na verdade, tem ação para aspergillus e cândida. Basicamente, vai ser usado para profilaxia de aspergilose pulmonar, fibrose, no caso, tratamento de fibrose cística ou adjuvante no tratamento da aspergilose bronco-pulmonar alérgica. Tem poucos estudos aí pensando em usar para cândida, mas tem ação. Aqui a gente vai com as letrinhas, né? Então, o ATI. O ATI, na verdade, ele é uma droga parecida à pentamidina. Ela vai agir diminuindo o ATP da célula fúngica. Ele não age nas células humanas, porque ele vai lá na membrana da mitocôndria do fungo. Inibe o crescimento de cândida, né? De várias espécies de cândida, né? Inclusive cepas resistentes de auris, e também tem uma possível indicação para tratar candidíase invasiva por ser resistentes a azólicos ou equinocandinas, mas também não temos ainda muitos trabalhos novos com ele. O BAL já teve, o BAL 2062 já teve tudo isso de nome de letrinha. Também é uma nova droga, representa uma nova droga de antifúngico, né? Uma droga, é uma molécula siderófora-like, ou seja, ela vai se ligar, ela vai ser transportada por os transportadores pelos transportadores de, desculpa, gente, me enrolei aqui. Ela vai se ligar nos transportadores de ferro, também não vai ser ligada, os transportadores humanos não reconhecem essa droga, tem ação fungicida aí para vários fungos. O problema é que não haja, em princípio, uma indicação futura, talvez tratando kéfir, e é interessante, é boa, coisa que as equinocandinas não têm, mas também está bem longe ainda de uso clínico. NP é um peptídeo, esse é um peptídeo que também tem atividade antifúngica. Também ele tem um mecanismo de ação na membrana, aqui não é na parede, né? Também não penetra na célula de mamífero, que é uma coisa interessante, porque tem mais segurança. Cândidas, age na cândida em aspergilos e talvez tenha um papel também em tratamento de candidíase invasiva, mas nós também estamos aguardando estudos clínicos dessa droga. E agora eu cheguei na última. A miltefosina. A miltefosina é uma droga que foi reposicionada, né? Então, ela tem várias drogas do passado que estão sendo reposicionadas para serem usadas de formas diferentes. Ela é um quimioterápico, na verdade, que se mostrou ação no tratamento da leishmaniose. Só que ela também tem ação antifúngica, tanto nas células livres, como no biofilme de Candida albicans, glabrata, parapsilose, tropicalis cruzei e na Candida auris. E em relação à Candida auris, ela exibe, inclusive, sinergismo com a UFB. Tem novos trabalhos, está aguardando estudos clínicos, né? É uma droga que é muito tóxica, ela é por via oral, mas ela é tóxica por via oral, né? No entanto, se você fizer algumas formulações novas com nanocarreadores, você diminuiria essa toxicidade, permitiria o uso. E que interessante, né? Porque em 2021 o FDA considerou a miltefosina uma orphan drug para candidíase invasiva, mostrando a importância de termos novas drogas que possam ser usadas nessa situação. Quer dizer o quê? Que o FDA facilita que sejam registrados ensaios clínicos para o uso da miltefosina para tratamento. Então, como mensagens finais, né, eu queria só deixar para vocês algumas coisas. O primeiro, a hemocultura é o método diagnóstico mais importante, a gente tem que garantir a volumetria. Né? Beta-glucana e outros biomarcadores, ela pode ser usada, né, em conjunto com outros métodos moleculares e dados clínicos, mas ela tem uma importância talvez maior para suspender tratamento se ela vier negativa, tá bom? No tratamento empírico. É muito importante a gente saber qual que é a nossa epidemiologia local, para que a gente saiba qual que são as nossas taxas de resistência e fazer a melhor escolha possível, e inclusive para ver se a gente pode fazer step down, que diminui custo, né? Que é uma coisa importante para a gente. E, de repente, se libera o paciente para casa. E, por último, as drogas de primeira linha para tratamento de candidemia são as equinocandinas. Não tem dúvida nenhuma, inclusive a nova equinocandina que chegou agora no mercado. Muito obrigada a todos. Desculpa o atraso. Obrigada, doutora. Maravilhosa aula. Abri rapidinho para perguntas. 5 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Oi, muito boa aula, começando. Eu tenho uma dúvida, é mais relacionada à parte de candidíase invasiva.
Eu tive uma paciente agora, ela tem um foco abdominal que veio identificado uma cândida, foi uma ortopsilose, se eu não me engano. E assim, ela é constantemente reabordada, tanto que ela tá com um curativo VAC, uma bolsa de Bogotá. E a minha dúvida é, como que a gente pode eh, definir um tempo, ou como que a gente pode definir o tempo de término desse antifúngico? Porque é uma paciente que já passou por vários ciclos de antifúngico. Se nesse caso a gente associa a beta-glucana, que ela tem um valor preditivo negativo melhor, se a gente associa além da clínica que melhora, porque assim, é isolado muita coisa daquela barriga, não só o fungo. E nem sempre o fungo aparece. E a hemocultura sempre é negativa. Então, bom, primeiro que a beta-glucana, ela foi, na verdade, a ideia da beta-glucana para você suspender tratamento é para candidemia, principalmente, né? Então, se você não isolou no sangue, você não vai ter, provavelmente, ela vai ser negativa mesmo, então você não vai, essa ferramenta não vai ser muito útil. Esse aí eu acho que é o problema que a gente tem muitas vezes, né? No ICESP a gente tem isso frequentemente. O paciente ele opera a neoplasia, ele acaba tendo uma perfuração, ele tem uma deficiência de sutura, ele vai para um segundo PO, para um segundo operação, volta, a gente amplia antibiótico, aí a gente checa as culturas do intraoperatório anterior, a gente vê que cresceu bactéria, cresceu um fungo, a gente entra com tratamento antifúngico, a gente vai levando. O tempo de tratamento é difícil definir, né? A gente não tem uma fórmula mágica, você vai ter que realmente usar a melhora clínica, laboratorial e principalmente de imagem, né? Então, muitas vezes você não vai ter mesmo não vou ter uma resposta assim, eu tenho um biomarcador para te falar. Agora, o ideal seria você poder sempre associar daquele material que você está tirando do intraoperatório, não só cultura, mas eventualmente se pudesse associar mais biomarcadores, né? PCR, por exemplo, que pode ser feito nesse material, o anticorpo, o complexo antígeno, anticorpo antimanana. Só que, a bem da verdade, todos essas ferramentas, elas são muito mais citadas e muitas vezes elas são feitas in-house, né? Então, nem sempre a gente tem isso disponível como kit comercial para usar. Então, acaba sendo mesmo a clínica. Posso tirar só mais uma dúvida, mais uma pergunta? Considerando agora os pacientes de UTI, eu fico muito mais em UTI. A gente sempre coleta, tipo, sinal de sepse no paciente, vai coletar as hemoculturas, os pares de hemoculturas. Nesse paciente crítico, que está num contexto de sepse, entra num contexto de choque, você considera válido um risco maior, além dos pares aeróbio anaeróbio, coletar um mico-F, um frasco específico para fungo? Então, você está te falando, a maioria das vezes, Cândida cresce a Cândida cresce mesmo no balão aeróbio e anaeróbio. A grande questão que fica é o quanto que eu aumento essa sensibilidade se eu associar um balão específico. O guideline europeu, esse guideline global, não é europeu, esse guideline global, né, ele coloca nas práticas dele que você deveria eventualmente associar, sim, um balão de micose, especificamente para micose. Inclusivamente, ele fala até do frasco de micoses, né? Que poderia, que aumentaria um pouquinho essa sensibilidade. A gente não tem dado brasileiro para te falar o quanto que isso melhora. Posso dizer assim, dados não publicados, por exemplo, da DLC lá do HC, a gente parece que o micoses aumenta um pouco sim, em algumas situações, talvez, né? Mas vai precisar testar para ver. O Michael F., que a gente também colhe lá na DLC do Central, o aumento que você vai ter de cândida mesmo é muito, muito pequeno, na verdade. Então, a gente precisa. Isso fala o guideline, né? Com todo respeito ao guideline, mas a gente precisa ter alguns dados nossos para ver o quanto que essa ferramenta a mais vai melhorar. Mas o guideline manda fazer. Manda fazer. Então, o que eu te diria? Se você está pensando em cândida de ganho maior, se a tua hipótese é outra, outro fungo.
Não sei se eu respondi tua pergunta com tempo. Tenho uma dúvida. Em relação à sensibilidade da beta-glucana e a manana, ambas são muito sensíveis, não tão específicas. Entre as duas, para padronizar num hospital, qual seria a melhor? Eu acho que é a beta-glucana, porque tem mais experiência clínica, né, e mais trabalhos mostrando a utilidade dela mesmo, e a beta-glucana ela tem o valor de você poder usar para descalonar. Então, acho que se for para entrar com alguma, seria a beta-glucana. A manana já não entraria como biomarcador para descalonamento. Não tem muita experiência com isso ainda com a banana, né? Assim, se você puder, quanto mais coisas você colocar, mais acertado vai ter o seu diagnóstico e você ter mais dados para poder entrar com tranquilidade ou até para suspender. Mas a gente tem que lidar também com custo, né? Então, É isso. Muito obrigada mais uma vez, doutora. obrigada a E vocês. obrigada pela participação. Uma paciente que assim, muito difícil. Tá com uma bolsa de contato já. É a bola, é a bola, é a bola. Eu acredito que pode me copiar, vai ali. Olha, um ciclo já é